distribuição do poder. O modelo de exercício de poder nessa igreja semelha-se a de uma empresa familiar, é claro. A direção é comumente formada por membros da família de Davi Miranda, que centralizam em si todas as decisões. Por isso, por meio da biografia oriunda do campo da administração empresarial, considerando autores relevantes nas pesquisas sobre empresa familiar, vale analisar brevemente o perfil desse tipo de empresa fundada, mantida no seio de sua família, buscando estabelecer um paralelo com o tipo de instituição religiosa criada por Davi Miranda. Essas empresas familiares, apesar de ser constituídas de muitos modos, convergem em um aspecto: todas elas possuem um forte vínculo histórico fundacional com uma determinada família que administra os negócios e preserva-se no poder à frente da organização, tal como ocorre com a EPDA. A história da instituição se confunde com a história da família Miranda, que governa a igreja em todas as suas instâncias, tendo à frente o fundador que distribuiu as principais atribuições administrativas e religiosas aos seus familiares. Pertence à família Miranda já permite concorrer com certo capital de poder e prestígio. Não pertencer significa disputar espaço de menor relevância social no interior do campo ipediano. Nota-se que cargos da diretoria, sempre ocupada majoritariamente pelos familiares de Miranda, seja a esposa, os filhos ou os genros. Essa dinâmica de poder prevalece também após a morte de Miranda, mesmo na ausência do fundador. Não se cogitou que o outro pastor alheio à família mirandista pudesse ocupar a presidência da instituição, que deveria tocar o negócio de Davi Miranda, senão a própria família, né? Claro, que foi aí, eles tentaram colocar o Davi Filho, aí não deu o Davi Filho, colocaram a Ireni, aí não deu a Ireni, ou tá a Ireni de modo simbólico. Que está mandando é Débora e Lorival. Contudo, contrariando tal previsão, apesar de não ter havido nenhuma orientação prevista especificamente, apresentar a questão de sucessão ficou mesmo reservada aos parentes do Davi Miranda. Aponta que a empresa familiar se estrutura a partir dos eixos propriedade, família, gestão, que funcionam como sistema autônomo, porém interrelacionados entre si, que pode ser analisados numa perspectiva histórica considerando o desenvolvimento da instituição. No que se refere à propriedade, é possível notar que a IPDA se desenvolveu tendo Davi Miranda com seu proprietário, controlador, que tinha em suas mãos todo o controle da igreja de propriedade. O poder se estrutura de forma bem hierárquica, onde os mecanismos de ascensão são restritos e controlados. Aqui concorre aos cargos que é necessário aprender e seguir o modelo de Davi Miranda, ou seja, conforme a reflexão de Bourdieu, há um capital incorporado exigido aos pretendentes e tudo é feito para que somente os que se enquadram nos esquemas já estabelecidos consigam ascender ao poder. Claro, fica tudo no poder da família, né? A família é que manda ou mandou tudo aí há muito tempo e vai continuar mandando. Aí muitos dizem que a IPDA não é empresa, isso não é ser contra, é apenas ser realista, que a IPDA não é uma empresa de família. Claro que é uma empresa de família, sempre foi. Só você ver, foi alguém que tomou a liderança, alguém fora da família? Não foi. E depois, você viu aquele inventário, né, as folhas do próprio inventário, lá está claramente, eles são empresários. Eles são empresários. Não é colocar lá o pastor, até o missionário não está lá como pastor, está como empresário. É Ireni como uma empresária. Para o direito, eles são empresários. E aí as pessoas acham que não. Acho que quem fala isso está criticando. É a realidade. Então, falar que a realidade é criticar, então pode deixar a Bíblia de lado, porque a Bíblia fala as verdades, então ela está criticando todo mundo. O Maná do Eixo também pretende observar que a IPDA surge com o jovem Davi Miranda, que pretende empreender um projeto próprio de igreja. Na ocasião da fundação ainda não possuía filhos e também não era casado, veio se casar anos depois da fundação da igreja empresa, e é isso mesmo, né? Em medida em que se casa e tem filhos e inicia um novo estágio nesse eixo, família, que exige a inserção das novas gerações, os filhos nos negócios familiares, e por decorrência disso, a necessidade de trabalhar conjuntamente na igreja, empresa do pai, até que ocorra o último estágio, que consiste na necessidade de transferir o poder, ou seja, Davi Miranda, numa perspectiva administrativa, precisava desligar-se da igreja empresa, a fim de que a nova geração da família pudesse ocupar a liderança. É interessante, lá no início, que nós lemos, até está nesse artigo aqui, falava que o missionário e a sua família passou dificuldades para criar a igreja, para começar, né? De uma bicicleta a um patrimônio de 100 milhões. Para você ver, né? E lá era temor, lá era fazer a obra. Depois, de um dado momento, o poder jogou a cabeça, a fama, o dinheiro, e aí não falo só do missionário, de todos da família, e virou nisso aí. Que já está contra o evangelho há muito tempo, a simplicidade foi deixada de lado, né? No eixo de gestão, observa que a preocupação central do Davi Miranda na primeira etapa, que consiste na gênese ou no início da igreja, e os seus primeiros anos de atuação era garantir sua sobrevivência em meio ao mercado religioso extremamente ativo e exigente.
Em segundo momento, Davi Miranda irá investir na expansão de sua marca e na formalização por meio de uma estruturação mais burocrática e funcional que garanta a eficácia administrativa de sua igreja e empresa. Uma vez que a IPDA já se encontra consolidada, inicia-se a última fase mais madura, onde a igreja e empresa já possui um número consciente de fiéis clientes. A sua rotina funciona de forma eficiente e autônoma. Contudo, é justamente nessa fase que surgem urgências relacionadas à renovação e reciclagem da igreja e empresa sobre o risco de que a mesma se perca. A IPDA se estruturou de tal forma a reforçar sempre o capital de Davi Miranda, sua organização hierárquica, e, consequentemente, a distribuição do capital em circulação no campo da IPDA pode ser representada a partir de um formato piramidal, sendo que no pico do poder está apenas Miranda, na sequência do poder são seus familiares, depois aparecem alguns pastores, e ganha notoriedade a partir da sua longa história na IPDA ou de sua capacidade gerencial. Esses pastores, inclusive, podem figurar na diretoria da igreja, em cargos secundários, com finalidades executivas. Essa mesma pirâmide se aplica quando a necessidade de suceder Davi Miranda, antecipando um pouco a análise que será posteriormente melhor elaborada nessa pesquisa, né? Aí tem a influência do pastor da IPDA, inclusive na escolha de possível sucessor, e rumos que a igreja deverá adotar a partir da ausência de Davi, no sentido de conservar os princípios ipedianos e evitar mudanças drásticas e doutrinas e costumes que eventualmente possam querer promover justamente nesse tipo de pressão que impediu que Davi, filho, sendo ele o primogênito, assumisse naturalmente o lugar do pai, ficando-lhe reservado, em primeiro momento, apenas certa liderança que já acabou-se, né, porque ele caiu lá no pecado e já abriu a sua própria igreja. E impede também que Débora Miranda e seu esposo Dorival ponham em curso de forma acelerada as mudanças que pretende imprimir na IPDA, de modo que é justamente a partir dessa pretensão realizada por esses pastores que se verifica a escolha de Erini Miranda, esposa de Davi Miranda, como presidente da instituição, uma vez que ela representaria a manutenção dos ideais do marido e a preservação dos valores instaurados na IPDA durante a gestão de Davi Miranda, ou seja, o capital acumulado por esses pastores do campo da IPDA permite que eles tenham certa relevância no processo sucessório, no sentido de mantedores e guardiões da alcunha simbólica em circulação na IPDA.